Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Lendo a palavra do Senhor, nós vemos que tem muitos ensinamentos, tem muitas histórias, tem muitas vivências, tem muitos testemunhos de vida, muitas vitórias, muitas derrotas. Nós vemos que tem muitos exemplos bons, muitos exemplos maus. E a gente vai aprendendo cada dia mais com esses homens e essas mulheres que viveram com as experiências sobrenaturais com Deus. E tem um rei que me chama muita atenção, eu gosto da história desse rei, que é do rei Josafá. Esse rei Josafá, ele é um rei que anda de acordo com a vontade de Deus e ele vai ser afrontado. O povo de Moabe, o povo de Amon, que são duas nações, eles vão afrontar, eles vão partir para uma guerra contra o povo de Deus. E Josafá era o rei de Judá. Então, o que acontece aqui nesse primeiro momento que a gente vê? Porque mesmo a gente sendo de Deus, mesmo a gente andando debaixo da palavra de Deus, mesmo a gente buscando a presença de Deus, há enfrentamentos que nós passamos durante o nosso tempo aqui. Não é porque nós estamos debaixo da palavra de Deus, da proteção de Deus, que nós vamos passar aqui sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de aflição, sem nenhum tipo de estresse. Não existe isso, porque Jesus nos disse exatamente isso. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. São as palavras de Jesus. E a gente vê esse rei aqui, de repente ele está enfrentando agora duas nações grandes, duas nações poderosas em guerra, para enfrentar um povo que não era suficiente para ganhar essa guerra. E esse homem, o impressionante é porque ele não vai choramingar, ele não vai se fazer de vítima, ele não vai fazer más alianças, mas o que ele vai fazer? Ele vai entrar em oração. E ele vai orar e vai falar para o Senhor assim: Senhor, o Senhor é o Senhor dos nossos antepassados, o Senhor fez tudo que fez por esse povo. Hoje nós estamos enfrentando uma luta com as pessoas aos quais, quando nós fomos passar pela terra deles, eles não permitiram. E o Senhor falou assim: olha, não toque em nada deles. E nós não tocamos, nós passamos por outro lado. Nós não mexemos com nenhum deles. E agora eles querem nos tirar da terra que o Senhor nos deu. Então ele vai chegar diante do Senhor e vai colocar a sua situação sabendo quem eles eram em Deus. Ele não estava ali simplesmente para fazer um pedido aleatório. Ele sabia que eles eram povo de Deus. Eles também tinham tido uma conduta íntegra, correta com aquele povo e agora estava sendo afrontado por eles. Muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos também sendo afrontados, mas tendo a conduta reta, uma conduta dentro dos princípios do Senhor. Porque quando andamos fora do plano de Deus, fora do propósito, fora dos ensinamentos, das diretrizes, dos princípios, dos mandamentos do Senhor, Ele não tem compromisso conosco. O Senhor, Ele nos quer em obediência para que Ele nos proteja em todo o tempo. E Ele faz isso. As afrontas vêm, mas nós temos garantia da vitória porque andamos debaixo da palavra e do propósito do Senhor. Nós entendemos o que Ele quer de nós e vivemos numa vida de comunhão com Ele, numa vida de obediência, numa vida de retidão. Então, quando andamos nesse lugar, o Senhor, Ele vai mudar cenários. E esse povo, eles estão aqui orando, eles estão na presença do Senhor. No livro que a gente lê essa história, é de 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver essa oração. E aqui ele vai falar, olha, quem nós éramos, o que nós fizemos e o que estamos enfrentando agora, desse mesmo povo. Então o que ele fala assim: o Senhor não vai julgá-los? O Senhor não nos vai defender, o Senhor não vai cuidar de nós, o Senhor não vai estender sua mão sobre nós, não é? Aí ele fala que nós não temos força para enfrentar, nós não somos capazes de enfrentar. E ele termina dizendo aqui, olha, não sabemos o que fazer, mas nós voltamos nossos olhos para ti. E aí aqui no versículo 3 diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Ou seja, eles sabiam que eles não podiam, eles não tinham condições, mas eles criam no Deus que podia todas as coisas. Voltaram seus olhos para o Senhor. E o Senhor vai responder. E o Senhor vai trazer a vitória para eles. E o Senhor diz para eles: olha, não temas nem se preocupe, porque a guerra não é contra você, é contra mim. Porque toda vez que um enfrentamento, que uma guerra, que um problema se levanta contra você, ele não se levanta contra você, ele levanta contra o Deus que você serve.
Uma vez que você anda debaixo da proteção do Senhor, ele vai ter que bater no escudo para depois chegar em você. E o Senhor, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos coloca um cerco. Satanás falou isso para Deus quando questionou sobre Jó. Ele tem um cerco e você tem um cerco, eu tenho um cerco, porque o Senhor assim nos prometeu. Então nós precisamos fazer como esse povo, nos posicionar diante do Senhor, voltar os nossos olhos para o Senhor, crendo que nós não podemos, mas ele tudo pode. E com certeza nós teremos vitória. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.